Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço para descomplicarmos temas da psicologia, como relacionamento, autoestima e autoconhecimento. Para você que ainda não me conhece, aproveita, passa lá nas minhas redes sociais, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá também. Para você que já está aqui, já está acompanhando e ainda não me segue, vai lá, começa a me seguir, vamos caminhar ainda mais juntinhos. Faz a avaliação, me diz quantas estrelas esse canal merece. Coloca lá a sua avaliação, isso é muito importante para mim, isso me ajuda a melhorar ainda mais esse espaço para que a gente possa crescer juntos. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu recebi a indicação de uma pessoa que está aqui, que sempre escuta, e é um tema que eu acho bem interessante. Ela coloca assim para mim: tenho insegurança quando o ex do meu namorado fala com ele. O relacionamento acabou há 3 anos e mesmo assim já aconteceu várias questões dela ligar para ele pedindo para voltar, e como se posicionar diante disso, como essa pessoa tem que se posicionar diante da relação. Então, quando a gente vai pensando em ex, e é interessante falar sobre isso, porque minha vida acaba tendo uma história que entrelaça, não vou entrar nessa história, mas tem uma história que entrelaça nessa questão com ex, de convivência com ex, e tem um ponto aí que é interessante. A insegurança, ela vem do nada? A insegurança, ela tem algum motivo? Por quê? 2 pontos que é fundamental a gente analisar, tá? O primeiro ponto é: ela pede para voltar, mas qual é o comportamento de meu namorado em relação a isso? Ou qual é o comportamento de meu esposo em relação a isso, de meu noivo em relação a isso? Ele alimenta essa construção dela em relação a voltar, eles têm amizade, eles estão aí juntos, e isso me traz insegurança porque a relação deles continua em relação à amizade, mesmo sendo algo que me incomoda. E isso traz insegurança porque ele não escuta o que eu falo, ele não traz o acolhimento à minha insegurança. Mas você já pegou várias mensagens, você já viu várias situações e isso acaba te trazendo insegurança. Então a insegurança, ela é movida por um fator. Você tem medo ou você tem receio que ele volte para a ex-namorada. Você tem medo, você tem receio que ele esteja nessa relação depois, ou termine com você para estar nessa relação. Você tem controle sobre isso? Você consegue controlar ele falar ou não com ela, ele estar ou não com ela, ele querer voltar ou não para ela? Você consegue controlar esse sentimento? Não. Nós não conseguimos controlar o que o outro faz, mas nós conseguimos olhar para o nosso comportamento. Se me traz insegurança, se eu já verbalizei essa situação, e muitas vezes a gente verbaliza como: eu não quero mais que você fale com fulana de tal, eu não quero mais que você faça isso. Só que uma conversa com imposição, ela não gera um resultado, mas com reflexão, sim. O que é que te incomoda nessa relação? Você já foi muito transparente com o seu namorado, com o seu esposo? O que te incomoda nessa relação? O que é que você não gosta nessa relação deles dois? Chega para ele de forma clara, transparente, descreve passo a passo do que você não gosta, do que te incomoda nessa relação. Mas antes de fazer isso, se pergunte: o que é que realmente está te incomodando nessa relação? É o medo dele voltar para ela? Ou é porque ele dá mais atenção a ela do que a você? O que é que está acontecendo aí realmente que você se incomoda nessa situação em relação à relação deles? O segundo ponto é quando a nossa insegurança, ela está vinculada com quem somos. Isso aí é um olhar mais profundo. Por quê? Se eu me sinto insegura diante de uma relação e eu quero que o tempo inteiro o meu namorado, o meu marido, o meu noivo, ele esteja à minha disposição, e quando eu falo à minha disposição, é uma questão de eu olhar para essa relação e dizer assim: não, ele não pode ter contato com pessoas
que trazem risco, um certo risco, pelo que minha cabeça pensa, para essa relação. Então eu me sinto insegura diante desse relacionamento. Eu me sinto insegura porque eu não sei como vai ser a minha vida sem essa pessoa. Eu me sinto insegura porque eu não sei o que eu faria se essa pessoa terminasse comigo. Eu me sinto insegura porque eu acho que essa pessoa é o amor da minha vida e eu não sei como vai ser sem ela. Aí é um ponto que a gente precisa começar a olhar com um olhar mais crítico. Por quê? Isso tem relação com baixa autoestima, isso tem relação com a falta de autoconhecimento. Nós não temos controle sobre o comportamento do outro. Nós não temos controle sobre o que o outro vai fazer. Isso para mim é muito claro. Hoje eu sou casada. Nós somos felizes no meu casamento, mas pode chegar um momento que o meu marido vire para mim e diga assim: não dá mais, a gente não tem como seguir juntos e eu tô seguindo minha vida separado de você. Eu vou ficar triste? Vou, com toda certeza. São quase 14 anos de construção e isso vai me deixar triste. Toda certeza. Mas isso vai acabar com a minha vida? Não. Por que não? Porque existe uma vida fora do meu relacionamento. Fora do meu relacionamento, eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho vontades, eu tenho desejos, faço coisas que eu gosto, mesmo não estando com meu esposo. Eu cultivo um amor que é um amor próprio. Eu cultivo um amor que é um amor por mim e pela minha vida. Então eu tenho uma vida desassociada ao meu relacionamento. Carol, isso é um absurdo. Não, isso não é um absurdo. Nós somos casados, ele tem a vida dele individual e tem a nossa vida de casal. Eu tenho a minha vida individual e tenho a minha vida de casal. Quando eu coloco tudo que eu tenho, tudo que eu sou na outra pessoa, eu deposito uma expectativa muito grande e eu espero que o outro atenda essa expectativa a qualquer custo. Agora imagine só, você deposita tudo que você tem nessa pessoa, mas você não tem como obrigar essa pessoa a ficar na sua vida. Qualquer sinal de que essa pessoa pode sair da sua vida, você vai se sentir insegura, você vai ter medo. Carol, você não sente medo ou insegurança em relação a um dia ser traída? Eu confio muito em meu esposo. Pode acontecer em algum momento a traição? Pode. Nós não sabemos o que está passando na cabeça do outro. Por mais que eu entenda quais são os princípios, quais são os valores dele, eu sei que se tiver uma falta, um exemplo muito grande no meu relacionamento, eu estou abrindo brechas para uma traição. Justifica? Não, mas explica. Eu vou ficar inseguro o tempo inteiro? Não, eu vou fazer o que eu posso fazer para que essa relação ela seja saudável, ela seja boa, que a gente tenha uma boa comunicação, que a gente sinta saudade um do outro, que essa relação ela seja alimentada diariamente, que a gente tenha uma conexão. Então eu vou criar estratégias para que ele esteja conectado comigo. Eu vou criar estratégias para que ele deseje estar comigo. Eu não tenho controle diante do outro. O que traz insegurança para a gente dentro de uma relação? O medo da perda. Essa insegurança ela é normal, mas ela deixa de ser normal quando a gente começa a surtar na relação por causa disso. Quando a gente começa a falar coisas que não deveria falar no relacionamento. Quando o nosso movimento é para briga. Quando o nosso movimento é para insegurança. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com meu esposo, ele não vinha de um relacionamento sério já há um tempo. E eu lembro que na época, era o Orkut, né? Ele colocou uma blusa. Tinha uma foto da gente, ele estava assumindo o nosso namoro e tinha uma blusa que ele colocou, que é de uma banda daqui de Salvador. E a letra da música era Se Me Chamar Eu Vou. Eu sabia que existia uma ex aí nessa jogada quando a gente começou a namorar. E eu lembro que essa pessoa foi e colocou no Orkut na época, né? Então eu vou chamar para ver se você vem. E aí várias pessoas brincaram, deram risada embaixo do comentário dela. Eu olhei o comentário dela, coloquei embaixo do comentário dela, pode chamar, se ele for, ele é livre para escolher ir ou não. Então, se ele quiser ir, ele sinta-se à vontade para ir. E naquele momento, eu lembro que depois eu chamei ele e disse assim, olha, me deixou desconfortável,
Eu não gostei da brincadeira dela, não é uma brincadeira que é saudável, não é uma brincadeira que é boa para a relação da gente. E se nós pensamos em ter algo para o futuro, em ter algo mais sério no futuro, eu acredito que não cabe na nossa relação esse tipo de brincadeira, esse tipo de intimidade, esse tipo de conexão, porque isso me faz perder a confiança que eu tenho em você. E eu não consigo ficar em uma relação onde não exista confiança. E eu lembro que naquele momento a gente sentou e eu disse assim: e aí, o que é que você pretende fazer a partir de agora? Você vai tirar ela das suas redes sociais? Você vai bloquear? Você vai continuar com a amizade? Como é que vai ser? Porque eu entendo que o relacionamento é um acordo. Então, se você se permite ter esse tipo de relação, de conexão e de brincadeiras, eu entendo que não vai ter nada demais se isso também acontecer por minha parte. E ele ficou parado me olhando e eu sei que depois disso ele decidiu tirar ela das redes sociais. Mas eu não obriguei, eu não exigi, eu não briguei. Não, eu trouxe para ele uma percepção. Porque eu acredito que relacionamentos são acordos. Então, se o outro tem liberdade de estar com intimidade com o ex, de brincar com o ex, de estar ali, você também tem essa mesma liberdade. Mas muitas vezes nós não fazemos algo porque nós não queremos que o outro faça. Eu tinha amizade com meu ex-namorado quando a gente começou a namorar, mas eu sabia que existiam limites ali. Então eu falava com meu ex, eu brincava com meu ex, mas eram limites que seguiam respeito. Então meu ex nunca chegou pra mim pra dizer assim: vamos voltar, deixa essa pessoa que tá aí, vamos voltar. Não. Porque no primeiro passo que qualquer caminho pudesse levar para isso, eu já trazia a trave, dizia: não, tô namorando, tô bem, acabou. E ali eu já me afastava. Então eu acredito que cada pessoa, ela precisa ter a compreensão do que é saudável ou não para o relacionamento, porque várias relações, a gente se relaciona com várias pessoas. E quando não sabemos como colocar limites nessas relações, as relações elas vão invalidando o que a gente realmente sente. Não cabe a você proibir ou dizer para ele o que ele tem que fazer. Não, cabe a você sentar com ele e colocar acordos na relação. Porque muitas vezes a mulher ela age na precaução. Então o que é que a mulher faz? Eu não vou fazer isso, eu não vou conversar com ninguém pelo WhatsApp, um exemplo, com amigas, com ninguém, porque eu não quero que ele converse. Eu não vou sair com minhas amigas porque eu não quero que ele saia com os amigos dele. Eu não vou fazer isso porque eu não quero isso. Então a mulher ela começa a se anular esperando que o homem faça o mesmo. Mas o homem não vai fazer isso. Mas é necessário que você entenda, cada escolha que você está fazendo é por você. É uma escolha sua, ele não está te pedindo essa escolha. E aí vem os acordos do relacionamento. E o acordo das relações, eles têm que começar desde o namoro. Por quê? O namoro é uma experiência para o casamento. Se vocês não conseguem fazer acordos no namoro, se vocês não conseguem ter uma conversa mais transparente e sincera no namoro, sem obrigar um ao outro a fazer algo, no casamento vocês vão ter problemas. Isso é fato. Por quê? Nós não conseguimos obrigar um ao outro, mas precisamos conscientizar o outro do que nos incomoda. E o outro precisa entender que comportamento ele vai ter a partir dali. Quando você começa a colocar muitas travas, quando você começa a colocar muitas imposições, você traz um relacionamento muito engessado. Você começa a construir um relacionamento que é um relacionamento chato, é um relacionamento de cobrança, é um relacionamento que ele é repleto de limites que não existe uma concordância ali. Como assim, Carol? Eu posso chegar pro meu esposo e dizer assim: eu não quero que você fale com fulano de tal. E ele pode simplesmente não falar com ela na minha frente. Mas por trás ele falar: que segurança eu tenho nesse relacionamento? Então eu quero mesmo viver um relacionamento com omissões ou eu quero viver um relacionamento de transparência? Eu entendo que a insegurança ela é o medo de perder essa pessoa. Mas você tem controle para não perder essa pessoa? Você consegue fazer com que essa pessoa esteja do seu lado o resto da vida? Não. O outro ele vai estar do teu lado porque ele escolhe estar do teu lado. E o que você pode fazer para que ele escolha estar com você? Não é se anulando, porque se anular não vai fazer com que ele escolha estar com você. Mas o que você pode fazer? Como o outro também tem escolhas de você trazer algo que te incomoda e ele escolher continuar com esse comportamento. Qual é a tua escolha a partir daí? Eu sempre trago para minhas pacientes, quando eu atendo, dizer assim, quando eu pego o caso de traição, um exemplo, você tem escolha de perdoar ou de colocar o fim nessa relação? Você vai perdoar, mas você também vai escolher reconstruir essa vida. Porque não dá para perdoar carregando a bola da traição o resto da vida, porque vai ser um peso para o relacionamento. Mas você também tem escolha de seguir sozinha. E é uma escolha. Agora a gente arca,
no preço da escolha. Você tem a escolha de se sentir insegura na relação e a cada minuto que acontecer um movimento que você não goste, você brigar. Como você também tem a escolha de se sentir segura com quem você é e dizer, tá, mas se essa relação chegar ao fim, o que é que vai ser da minha vida? Não, minha vida vai ser isso, isso e isso, eu vou fazer esse caminho, eu vou seguir esse caminho. E essa escolha vai fazer com que você tenha um olhar mais assertivo diante das coisas. Eu lembro que eu passei por várias relações com traição e o meu relacionamento mais sério, mais duradouro antes do casamento, eu sempre dizia assim, se um dia eu for traída, eu tenho uma escolha de permanecer ou de sair dessa relação. E eu tomei atitudes que poderiam ter levado para a traição, como levaram. Em relação a escolher sair do interior e morar na capital, ele ficando lá e a gente namorando à distância, isso foi uma escolha que eu fiz. A minha escolha pelo estudo fez com que eu me afastasse do meu relacionamento. Levou a uma traição. Eu entendi que a minha escolha pode ter gerado essa traição. E aí eu tinha outra escolha, continuar nesse relacionamento ou seguir minha vida. Eu até tentei, mas não deu certo, porque eu não conseguia estar ali sem confiar. E aí eu fiz outra escolha, eu terminei a relação. Me doeu muito, eu sofri muito, mas eu tinha um objetivo. Eu precisava estudar para construir a vida que eu desejava viver. E aí eu segui em frente. Foi fácil? Não, foi 1 ano de sofrimento. Eu fiquei 1 ano praticamente sem querer me relacionar sério com ninguém, porque eu achava que iria me decepcionar de novo. E aí, quando você vai pensando nessa construção, você começa a olhar e dizer assim, quais são as escolhas que eu tenho feito diariamente? Porque viver um relacionamento de insegurança não é saudável. Tá o tempo inteiro cobrando pro outro ou impondo pro outro o que ele precisa fazer não é saudável. Então, a construção do relacionamento, ela perpassa pela relação que você quer viver. Eu não quero viver uma relação com insegurança, eu não quero viver uma relação que eu tenha medo que o outro ele saia da minha vida. Mas eu sei que ele pode sair a qualquer momento. O que eu tenho controle? Eu tenho controle em dar o melhor para essa relação, sem me anular. Então, eu vou construir o meu melhor para essa relação. Mas vou construir o meu melhor colocando quais são os meus limites. Porque nós temos limite e muitas vezes nós perdemos esses limites dentro do relacionamento. Então, quais são os seus limites dentro de uma relação? Isso te deixa saudável? Isso não te faz saudável? O que é? Quais são esses limites que você convive? E o mais interessante, gente, de tudo isso é que quando nós escolhemos esses limites, precisa ser uma escolha muito transparente. Precisa ser uma escolha muito sincera. Porque essa escolha sincera, essa escolha que é uma escolha que nos faz bem, ela nos ajuda a ter uma percepção diferente da vida. Ela nos ajuda a ter uma construção diferente da vida. É porque tem coisas da minha história que não dá para abrir escancaradamente, mas até porque envolve outras pessoas, mas tem situações na minha história que talvez você nem imagina. Mas imagine você conviver com a ex do seu esposo. Como é que seria? Seria satisfatório para você? O meu esposo, ele tem um filho hoje de 22 anos, ele não foi casado, mas ele convive até hoje com a pessoa que foi namorada dele, que é a mãe do filho dele. E a gente já compartilhou espaços de casa juntos, de viajar juntos, de sair juntos. Ela vem almoçar na minha casa, eu vou almoçar na casa dela. Por quê? Porque existe um filho ali. E eu tenho segurança que, hoje ela tem uma outra família, e eu tenho segurança que se um dia ele quisesse, um exemplo, voltar para ela, eu não tenho como ter esse controle. Mas eu tenho como ter o controle diante de mim. Eu tenho como gerenciar as minhas emoções. Eu tenho como gerenciar o que eu sinto. Eu tenho como gerenciar a minha insegurança. De entender o que é que eu sinto diante de algumas situações. O que é que me ameaça essa relação deles dois? O que é que eu não gosto dessa relação deles dois? E é interessante porque, por mais que você ache que a proibição, que a imposição, ela vai mudar alguma coisa, ela não vai mudar. Ao contrário, parece que traz mais instigação para que o outro faça aquilo. Eu lembro que o meu ex-namorado, ele conversava comigo, mas a namorada não queria que ele conversasse comigo. E ele conversava, ele batia altos papos comigo. Quando eu soube disso, eu fui brincando com ele, dizendo assim, vamos parar de conversar. Por quê? Porque ela não gosta. Por mais que meu namorado não se importe, ela não gosta. Então vamos parar. Porque
porque eu me sentia na pele da outra pessoa. Então, quando você vai entendendo essa percepção, você vai mudando a sua postura, você vai mudando o seu comportamento. Mas para mim uma coisa que é muito fato, a insegurança, ela está vinculada ao medo da perda. Mas você não tem garantias dentro de uma relação, porque você não consegue controlar o outro. Então, a perda, ela sempre vai existir. O relacionamento, ele tá sempre ali em risco de que ele não exista mais, porque você não consegue controlar o outro. Então, viver uma relação é entender que eu desejo que o meu casamento seja para sempre, desejo. Eu faço de tudo para que o meu casamento ele seja para sempre, mas eu não tenho como controlar. Eu não tenho como ter controle sobre isso, mas eu tenho como controlar o que eu sinto. E a insegurança, ela não é um caminho. Carol, você nunca se sente insegura? Sim, me sinto. Tem situações que eu me sinto insegura e eu chego pra ele e digo, olha, essa situação aqui me deixou insegura. Como ele também traz isso pra mim. E aí vão se montando os acordos dentro do relacionamento. É nesse momento que a gente começa a fazer acordos que são acordos que têm validade. Porque eu vou trazer pro outro e vou dizer, eu me sinto insegura na forma como essa pessoa trata você. Não me faz bem a forma como essa pessoa te trata. Não me faz bem a forma como essa pessoa conduz a relação de vocês. Qual limite você consegue colocar nessa relação? E não sou eu que vou trazer o limite, é ele que precisa entender qual é o limite. Da mesma forma, sou eu que preciso entender qual é o limite da minha relação com outras pessoas. Então, é esse ponto que talvez você precisa começar a trabalhar. Porque quanto mais insegura você fica na relação, mais conflitos você traz para o relacionamento. Quanto mais conflitos você traz para o relacionamento, mais você se sente diminuída, mais você se sente humilhada, mais você percebe que o outro tá brigando, entre aspas, porque ele não se importa com você, e isso não é uma verdade, porque muitas vezes você tá cega diante da insegurança e você faz com que essa insegurança tome conta do relacionamento. Então, se tem um recado que eu posso deixar aqui muito claro pra gente poder resumir esse episódio, fale sobre o que você sente e peça para que o outro decida o que ele vai fazer a partir dali. Só que tem uma coisa, se te incomoda demais, se não é saudável para você demais, se isso não tá sendo legal, você já olhou e você percebe que a relação dele está ultrapassando o que você considera normal ou que você considera saudável até para vocês, qual é o limite que você vai colocar nisso? Por quê? Você vai viver isso durante quanto tempo? Você vai passar por isso durante quanto tempo? Então, se ele não tá entendendo, se ele não tá compreendendo, se ele não tá tendo postura, se ele não tá valorizando a relação de vocês, até quando você sustenta isso? Então são escolhas que nós fazemos e faz parte da vida, faz super parte da vida. Você entender quais são os seus limites. Muitas vezes nós entramos no relacionamento e nós não sabemos quais são os nossos limites. E nós vamos invalidando quem somos para poder viver uma relação. E isso nos traz insegurança, porque estamos deixando de ser quem somos. Estamos deixando a nossa essência para pertencer a uma relação. Então escolha todos os dias se fortalecer, escolha todos os dias olhar para você e entender que existe vida fora de um relacionamento. A relação, ela é uma parte da sua vida, ela não é a sua vida. Então não coloque o relacionamento como a sua vida, porque no momento que você coloca esse relacionamento em um pedestal, você vai se sentir insegura, você vai ter medo de perder essa pessoa, porque é essa pessoa que traz sentido para sua vida. Não é o meu marido que traz o sentido para minha vida. Ele me traz felicidade, sim, mas ele não é o motivo principal da minha felicidade. Existem outros motivos. Ele é o motivo de muita coisa na minha vida, mas ele não é a base da minha vida. Então, que a base da sua vida seja você, que a base da sua vida seja o seu amor próprio. O relacionamento, ele precisa transbordar em quem você é. A insegurança, ela vem do medo que nós temos de ficar sem o outro. E como nós vamos sofrer sem aquela outra pessoa? Pelo tamanho do espaço que aquela pessoa ocupa na nossa vida. Então, que você possa cuidar dessa insegurança, cuidar de você, conversar com o mozão aí para que o mozão entenda o que é que você sente diante dessas situações e que tudo possa caminhar na vida de vocês. Uma linda sexta-feira, que vocês possam aproveitar ao máximo, desliguem o telefone esse final de semana, namorem muito, desconectem das redes sociais, namorem muito, aproveitem muito, fiquem muito juntos, porque vocês merecem essa felicidade, vocês merecem esse momento de conexão. Isso faz toda a diferença para o relacionamento. Um ótimo final de semana, fiquem com o Papai do Céu, até a próxima semana às 6 horas da manhã. Beijos no coração!